Ontologia. Numa definição bem curta, seria um conjunto de ideias que abordam a permanência ou o ressurgimento de um elemento cultural ou social, mas em forma de fantasma. Essa ideia foi primeiramente desenvolvida pelo Jacques Derrida no livro Spectres of Marx, que ele escreveu em 1993, que é uma resposta ao livro do Francis Fukuyama. Não é exatamente uma resposta, mas funciona dessa forma, para o livro do Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem. Não sei se vocês já viram esses livros, mas eles são muito interessantes. O livro do Fukuyama, escrito logo depois da queda da derrubada do muro de Berlim, entendia que a gente estava ali no desfecho de todo o desenvolvimento dialético, social, econômico, e que o liberalismo havia triunfado como o melhor sistema, evolucionariamente falando, tanto econômico como social. Apesar da tese soar meio absurda para alguns, é um livro muito bem escrito e, como dizia o Henri Corbin, tudo que um metafísico vê, ele vê de maneira metafísica, né? Então, para mim, deixando de lado uma leitura, não deixando de lado, mas deixando em segundo plano a leitura política e econômica, e olhando para uma metafísica que o autor não resvala, mas não pretende chegar, ele é um livro muito importante, muito significativo. E o comentário ou refutação do Derrida ainda mais. Numa descrição feita pelo Peter Booth e o Andrew Scott sobre o termo, né, sobre a noção de hauntologia, sobre esse fantasma, no caso aqui seria o fantasma de Marx, o fantasma do comunismo, né, que já havia morrido, mas que até hoje assombra as pessoas, mas em forma de fantasma. É, obviamente, a morte do comunismo com a queda da União Soviética e o aparente triunfo do capitalismo sobre outros sistemas políticos, né, que o Fukuyama vai chamar de fim da história, ele de fato encerrou um ser do comunismo que não surgiu mais. Nós podemos ver ideias de esquerda hoje em dia, nós podemos até ver ideias que se identificam como comunismo, mas elas não são aquele comunismo leninista, stalinista do passado. Mas há o ressurgimento do fantasma. Vamos ver essa fala aqui do Peter e do Andrew sobre o fantasma. O que ele é? Como é esse ressurgimento? Fantasmas chegam do passado e aparecem no presente. No entanto, não se pode dizer propriamente que o fantasma pertence ao passado. Então, a pessoa, entre aspas, histórica, que é identificada com o fantasma, pertence propriamente ao presente? Certamente que não, pois a ideia de um retorno da morte fratura todas as concepções tradicionais de temporalidade. A temporalidade a qual o fantasma está sujeito é, portanto, paradoxal. Imediatamente eles, entre aspas, retornam e fazem sua estreia aparicional. Qualquer tentativa de isolar a origem da linguagem encontrará seu momento inaugural já dependente de um sistema de diferenças linguísticas que foram instaladas antes do momento originário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fantasma, ele vem do passado, mas ele não pertence a nenhum período, ele não pertence propriamente ao passado, ele obviamente não está no presente, ele é o ressurgimento ou a aparição de algo que destrói as nossas categorias de descrição. É por isso que depois dos eventos que eu acabei de mencionar, queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a morte do comunismo clássico, digamos assim, ele persiste
como uma entidade. E ao longo das décadas que vão se seguindo, esse embate contra esse fantasma vai se transformando em algo cada vez mais religioso, cada vez fazendo apelos religiosos de exorcismo e cada vez produzindo mais medo. Mas o assunto aqui não é política. O assunto hoje é a alma humana. Como que a alma humana parece estar perdida, parece estar degenerada, talvez nem existir, mas ela continua presente e ela continua arcaica. Ela continua sustentada pelos mesmos arquétipos que alimentaram as tradições dos homens no Egito, na Babilônia e até além. A gente pensa que vive na época mais materialista de todas, mais vazia de todas, mas será que não é o contrário? Será que os deuses que antes precisavam de altares e de ritos e de xamãs para invocá-los, para evocá-los, será que os sinais desses deuses, será que os símbolos deles não nos cercam de tal maneira que a gente tem com eles a relação que o peixe tem com a água? Será que o nosso ambiente é tão divino agora que a gente corre o risco de não notar, de não perceber? Eu falei da ontologia e do fim da história para mostrar que aquilo que a gente muitas vezes pensa no máximo se relacionar com religião em termos sociais ou talvez psicológicos, está muito além disso. E que a ontologia, embora não fale de um fantasma de fato, fala de fantasma, daquilo que o fantasma é. Por que muitas vezes pessoas relatam ou confessam que teriam medo da aparição de um ente querido falecido? Porque o ente querido falecido não pertence mais ao presente. E você não tem acesso ao passado. Quando o passado aparece no presente, ele só pode aparecer como assombrado, como deslocado. Quando eu era vivo, a gente falou sobre esse filme aqui já. Todos os elementos imantados ali, carregados de uma aura mística, são elementos do passado. Quando o protagonista abre um quarto fechado e começa a tirar a caixa cheia de artigos e decoração antiga dos anos 80, aquele espírito vai invadindo a casa e ele ressurge como assombração. Aquele filme é um excelente exemplo de ontologia, mas assumida como assombração, como espanto, como improvável manifestado. Essa é uma leitura que a alma humana faz, mas existem outras. No canal Aprofundo, que eu recomendo que vocês vejam, um excelente canal, num dos episódios desse canal, em que o apresentador estava falando sobre programas safadinhos que passavam na TV nos anos 90, ele disse essa frase. Conforme eles iam acertando, as mulheres frutas iam tirando a roupa e era isso aí mesmo. Tinha horas no programa que nem precisava acertar nada, surgia uma vinheta e lá estavam as moças. E não só moças, também tinham uns caras fazendo a mesma coisa. Em 1992 eu nem era nascido, mas assistir esse programa hoje me dá uma sensação bem estranha. Parece que eu tô preso num sonho, num pesadelo meio maluco, essas cores, as pessoas, as danças. Parece algo que o David Lynch usaria num filme. Que coisa, né? Ele descreve como um fantasma. Ele menciona que não havia nascido nessa época e diz que as cores, as danças e as pessoas parecem para ele como se ele estivesse preso num sonho. Ele chega a fazer apelo ao David Lynch. Olha que coisa interessante, curiosa. A imagem daquela outra época aparece para ele não apenas como fantasma, mas aparece como surreal, aparece como irreal, aparece como sonho,
aparece transfigurada do que ela realmente é. Além disso, também o Barba, do canal Caixa Véia, outro canal que eu recomendo muito para vocês, falando sobre a série Anos Incríveis, ele tinha falado isso num vídeo, ele comentou no canal dele e também postou isso aqui. Eu não sei vocês, mas a série Anos Incríveis me dá uma nostalgia tão forte que eu até evito assistir porque dói no peito. Com vocês é assim também? Uma nostalgia que chega a causar dor. Então, esses elementos, uma nostalgia que causa até desconforto de tão intensa. A visão de uma outra época que parece pertencer a uma outra realidade fantasmagórica, surreal, de uma outra ordem, um fantasma. De onde vem isso? O que é isso? Por que que a gente sente isso? Para explicar, ou tentar, eu vou ler alguns trechos do livro Imagens e Símbolos, do Mircea Eliade. E aí, com isso, acredito que vocês também vão entender um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Nova Gênesis. O que é que a gente está tentando fazer? Para onde é que a gente está tentando levar a nossa audiência? No prefácio do livro, falando sobre a perenidade das imagens, o Eliade diz o seguinte: não é necessário as descobertas da psicologia profunda ou a técnica surrealista da escrita automática para provar a sobrevivência subconsciente no homem moderno de uma mitologia abundante e, na nossa opinião, de um valor espiritual superior à sua vida, entre aspas, consciente. Não precisamos dos poetas ou das psiques em crise para confirmar a atualidade e a força das imagens e dos símbolos. A mais pálida das existências está repleta de símbolos. O homem mais, entre aspas, realista vive de imagens. Repetindo, e conforme ficará abundantemente ilustrado pelo que se segue, os símbolos jamais desaparecem da atualidade psíquica. Eles podem mudar de aspecto, sua função permanece a mesma. Temos apenas de levantar suas novas máscaras. É o que eu estou tentando fazer aqui, né? Com o comentário do rapaz ali do Aprofundo, com o tweet do Barba, levantar as máscaras dessas reações e sentimentos que talvez você tenha parecido com outras situações, com outras coisas, e tentar chegar no que está por debaixo de tudo isso. O que a gente está perdendo? Olha que coisa. A mais abjeta nostalgia esconde a nostalgia do paraíso. A gente já falou isso, a gente já falou em vídeos, a gente já falou em comentários. Por isso que eu valorizo muito nostalgia. Já compartilhei na minha página também. Nostalgia com vídeos locadoras, com filmes, com roupas, com danceterias. A nostalgia é valorizada por nós porque ela nunca é nostalgia de fato. Por aquilo. Por debaixo dela está a nostalgia do paraíso, do Éden. Depois ele comenta: podemos também analisar as imagens liberadas subitamente por uma música qualquer. Às vezes a mais vulgar romança. Aquelas coletâneas de flashback, de volta a 1989, 1980, que tem no YouTube. Nadar com um pau, é uma expressão de velho aqui também. Desencadeia, liberam imagens na sua mente. Às vezes até gostos, cheiros. Ele continua: constataremos que essas imagens invocam a nostalgia de um passado mitificado. Então o passado ele ressurge como fantasma. Mas quando ele ressurge como nostalgia, ele ressurge mitificado, transformado em arquétipo.
Vamos supor que você. As pessoas falam assim, mas né, tal época era muito ruim para mim. Para toda regra há exceção. Eu não estou falando para você que não tem boas lembranças do passado, ou não tem nostalgia com nada, porque você comia feijão com farofa todo dia, com farinha, sei lá. Não. Eu estou falando para a maioria de nós que experimentamos momentos nostálgicos. Você não está rememorando de fato o passado. Você está rememorando o passado como arquétipo, passado como mito, transformado em arquétipo que esse passado contém, além da saudade de um tempo que acabou, mil e outros sentidos. Ele expressa tudo o que poderia ter sido, mas não foi. A tristeza de toda a existência que só existe quando cessa de ser outra coisa. Existência que só existe quando cessa de ser outra coisa. O pesar de não viver na paisagem e no tempo evocados pela música, ou no caso do Barba aí no tempo evocado pela série. É curioso que às vezes, não é o caso do rapaz do Aprofundo, mas às vezes algumas pessoas relatam sentir saudade de coisas que não viveram, tipo Neymar. É brincadeira, gente. Mas muitas pessoas falam, eu não vivi nos anos 80, anos 70, mas eu sinto nostalgia dessa época. Isso hoje, com internet, com acesso a imagens e tudo, a gente pode experimentar. E isso não é vazio, não deve ser ignorado. Depois ele comenta que o fluxo semiconsciente dos devaneios, as melancolias, as horas vazias da consciência, está no ônibus, né? Por exemplo, você está olhando pela janela, aquela hora vazia da consciência, em que várias imagens vão passando, ele diz que nós devemos prestar atenção nisso. Nós devemos prestar atenção nesse fluxo para assegurar sua sobrevivência. As imagens, e a nossa alma é feita de imagens, tornaram-se familiares. Ou seja, aquelas imagens míticas, aquelas imagens que a gente reconhece como mitológicas, sobreviveram, tornando-se familiares, se disfarçando com filmes, séries, encontros, lugares que a gente ia com imagens do passado. No entanto, diz ele, o interesse por elas não diminuiu, pois essas imagens degradadas, por isso que a gente fala de Deus no lixo, oferecem um possível ponto de partida para a renovação espiritual do homem moderno. Compreendem agora? Não é só uma questão de querer dizer que o antigo era melhor que o novo. Claro que as pessoas se engajam nesse tipo de discussão. Mas o antigo parece melhor que o novo, não porque você está enganado ou vivendo numa época que é pior, ou porque você é menos feliz, mas porque aquele seu passado mitificou-se na sua consciência. É um anseio transcendental que você tem. É uma lembrança transcendental que você tem. É uma nostalgia por Deus. É uma nostalgia pela manifestação de Deus. E quando ele diz que essas imagens degradadas podem ter um possível ponto de partida para a renovação espiritual do homem moderno, aí você entende o canal Nova Gênesis. E porque, inclusive, quando você assistir uma Golden Pill aqui, você dificilmente vai ver um filme moderno. Um filme que acabou de sair. Dificilmente. Você não vai ver a gente seguindo hype. Falando de algo porque está bombando. Nós estamos olhando para trás. Interpretando essas imagens para trás. Esses filmes que ficaram na memória, na saudade das pessoas, para, por meio dessa nostalgia, levá-las de volta ao paraíso, promover nelas uma renovação espiritual. Aí ele diz, acreditamos que seja da maior importância redescobrir toda uma mitologia, se não uma teologia, escondida na vida mais banal de um homem moderno, na sua vida, no que você pensa quando você está trabalhando,
no que você pensa quando você está tomando banho. Aí existe uma mitologia e talvez uma teologia, um falar de Deus, um falar sobre quem é Deus. Esse é o objetivo do nosso canal. Nosso canal é a sua alma conversando com você, criando uma nova teologia, uma nova mitologia, que na verdade é a mais antiga de todas. Nós não perdemos a tradição, ela só ficou familiar e por isso a gente acha que vive num mundo sem Deus, onde Deus morreu. E aí ele diz, nosso papel e seu, você como ouvinte, como telespectador, dependerá dele, você, homem moderno, eu, homem moderno, subir novamente a correnteza e descobrir o significado profundo de todas essas imagens envelhecidas e de todos esses mitos degradados. Então a nossa mente está cheia de mitos, ela continua pensando de maneira mitológica. A nossa alma parece ter envelhecido, parece até ter sumido, mas ela continua aqui, enxergando fantasmas, enxergando mundos surreais, lembrando do paraíso até sentir dor e até fugindo de tanta dor que causa. São sinais de Deus, no mais simples dos homens. Abre o seu ouvido e vem com a gente.